Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro, então, digital aqui do nosso canal. E hoje, então, nós vamos ter a compartilhamento aqui de mediação com a minha colega Larissa, aqui, Lunardi. E o assunto hoje do nosso encontro vai ser iniciação científica na educação básica. Vamos dialogar com os dois professores que trazem uma vasta experiência sobre o assunto, na parte experimental, na prática deles lá do dia a dia, que eles vão compartilhar aqui com nós. E apresento para vocês, então, quem são nossos convidados. Nós temos, então, o professor Daniel Jordani Vasques. Ele é licenciado e mestre em Educação Física pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutor em Ciências do Movimento Humano pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mesma instituição na qual atualmente é professor do Departamento de Expressão e Movimento do Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, o professor Victor Hugo Nedel Oliveira é licenciado e mestre em Geografia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutor em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Atua como professor do Departamento de Humanidades do Colégio de Aplicação da URGS. Então, queremos agradecer a presença de vocês por terem aceitado dialogar conosco. Para começar o nosso encontro, a gente pede, então, aos convidados, professores, então, que façam sua apresentação e fale um pouco desse projeto que vocês têm desenvolvido aí no Colégio de Aplicação. Bom dia, boa tarde, boa noite a todas e todos que estão aqui nos acompanhando no canal do YouTube, da representação discente do PPG de Educação em Ciências da nossa querida Universidade Federal de Santa Maria. O Daniel e eu queremos inicialmente agradecer a gentileza do convite, né, da representação discente do PPG e parabenizar ao mesmo tempo por essa importante atividade que vem colaborar na discussão sobre a educação em ciência, sobre iniciação científica em diversos âmbitos da educação, da formação da educação, seja em espaços escolares ou em outros espaços, né, e agradecer esse convite, né, por poder dialogar aqui e compartilhar alguns dos nossos achados de pesquisa e dos nossos fazeres pedagógicos no nosso cotidiano docente com professores do Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professor Daniel. Bom, inicialmente, queria agradecer, então, o convite para essa fala. Enfim, eu e o professor Vitor, nós temos nos dedicado a estudar esses processos de aproximação dos estudantes do ensino básico com o universo científico, a partir de diferentes formas da prática da iniciação científica, né? Muitas vezes esse universo científico é tratado como algo a ser lidado no ensino superior ou mesmo na pós-graduação, e a gente volta nosso olhar para essa discussão no ambiente do ensino básico. E é um pouco sobre isso que a gente quer falar hoje. Enfim, agradecer mais uma vez a representação discente do PPG e, enfim, seguimos conversando. Pode passar, Larissa, por favor. Então, as considerações iniciais, né, a gente quer ressaltar a importância desse espaço de debates, né, promovido pela representação discente do PPG em Educação e Ciência da UFSM, né, dizer que as atividades de ensino e pesquisa e extensão, tanto na educação básica, como é o nosso caso de trabalho, quanto na graduação, quanto na pós-graduação, e muitos espaços são movidos também pelos estudantes. Então, a gente parabeniza, né, e enaltece essa iniciativa, né, da qual nós muito honradamente estamos participando, né? Para falar sobre método científico é importante se falar sobre ciência, né? Então, a gente quer falar sobre iniciação científica na educação básica, que tem como base, que tem como pauta o trabalho a partir do método científico, né? Porque nós acreditamos que a iniciação científica na educação básica, dentre vários elementos e vários atributos, né, vem apresentar e possibilitar um contato inicial com o método científico, né? E para falar sobre método científico é importante falar sobre ciência. Então, alguns dos nossos elementos que vão estruturar a nossa fala aqui nesse espaço, né? Primeiro, a gente quer falar um pouco sobre ciência na contemporaneidade e iniciação científica na escola. Queremos também falar sobre o que as pesquisas acadêmicas sobre iniciação científica na escola nos apresentam, né? Descrever um estudo de caso sobre como nós, o professor Daniel e eu, trabalhamos em 2019
quer dizer, no momento pré-pandemia, no momento de trabalho presencial com os nossos estudantes de iniciação científica, e algumas notas para seguir pensando, algumas considerações, alguns elementos que vão possibilitar que a gente siga discutindo esse tema, não é que é tão relevante e principalmente no atual momento pelo qual nós atravessamos enquanto sociedade contemporânea. Pode passar, por favor, Larissa. Então, para falar sobre a iniciação científica na educação básica e essa indissociabilidade entre a ciência e a escola, a gente quer trazer alguns elementos de um texto que nós tivemos a honra de publicar no passado, no JU da URGS, no Jornal da Universidade da URGS, né, com esse mesmo título. Pode passar, por favor, Larissa. Então, inicialmente é importante destacar que a pandemia da Covid-19 evidenciou, né, vários elementos da nossa sociedade, várias questões de desigualdade social, desigualdade socioeconômica, mas também evidenciou um movimento que, por vezes, se encontrava adormecido, que é o movimento do negacionismo científico. Né? Então, quando há uma emergência sanitária em nível global, né, quando há elementos em níveis maiores, esse movimento ele ressurge. Né? E aí, então, a pandemia evidenciou o negacionismo científico. Né? Então, dentre esses múltiplos negacionismos que a gente pode constatar, relacionado à pandemia, o mais destacado é o movimento anti-vacina, né? Então, a gente fica estarrecidos quando a gente vê, né, em manifestações, se é que podem assim ser chamadas, né, placas, cartazes, alto-falantes dizendo para que vacina se nós temos a cloroquina, né? Embora a mídia tenha feito um trabalho importante, a grande mídia, né, tenha feito um trabalho importante no sentido de desmistificar, ou derrubar mitos em todos os sentidos que essa expressão possa ser reconhecida, né? Ainda assim persiste um movimento importante, e a gente vê isso, né, na realidade, né, de países como Estados Unidos, de outros países da própria União Europeia, né? No Brasil esse número ele é menor, mas é um número de pessoas muito barulhentas, que fazem um barulho e um desserviço à sociedade. Né? Ainda a gente pode pensar em outros exemplos desse movimento, né, de negacionismo científico em relação a um questionamento sobre o formato da Terra. Né? Ora, muito antes da existência de satélites que possibilitaram com que o ser humano estivesse a mais de 500 quilômetros de altitude do nível médio do mar, já se conseguia calcular, né, com uma margem de erro muito pequena o formato e a circunferência da Terra, né, a partir da observação dos astros celestes e outros tantos elementos que são para nós muito palatáveis, né, mas ainda hoje se insiste em questionar o formato da Terra, né, mais recentemente ainda com essas ondas de frio que a gente está tendo aqui no final do mês de julho, né, no Cone Sul da América do Sul, o questionamento em relação ao aquecimento global, né, ora, então se questiona como é que pode o planeta estar esquentando se tem ocorrência de neve em estados do sul do Brasil e no sul da América do Sul. Então, quer dizer, é um completo desconhecimento dos padrões mínimos de ciência. Né? E esse desprezo à ciência, por assim dizer, né, também inclui concepções políticas e ou religiosas extremas. Né? Inclui também o movimento neofascistas, movimentos racistas, movimentos ultranacionalistas. Então, é um pacote, é um conjunto de elementos que vem preocupando a sociedade que se preza em padrões mínimos da civilização, em padrões básicos civilizatórios, né? E nos assusta. Né? Nós, como cientistas, como pesquisadores, ficamos assustados ao reconhecer a existência desses movimentos. Né? Vou vindo um pouco mais para a questão da realidade educacional, para o mundo da educação básica em especial, né? No Brasil, nós temos uma realidade educativa completamente assimétrica. Nem todos, por exemplo, tiveram formação científica na escola. E aí nós nos referimos aqui não como formação da disciplina, do componente curricular de ciências naturais, ou no ensino médio, física, química e biologia, né? Mas nos referimos a uma formação científica relacionada ao método científico, relacionada ao entendimento de ciência, né, de concepção de ciência. Essas desigualdades, elas são
obviamente percebidas na escola pública e na escola privada, né? Mas também dentro da escola pública essas desigualdades são muito percebidas, né? Nós temos um artigo já aprovado para publicação na revista da Educação, Ciência e Cultura da Unila Salle, deve sair ainda nesse semestre, que comprova alguns dados iniciais sobre, por exemplo, o Salão URGS Jovem. Né? Então, o Salão URGS Jovem é um trabalho que vai expor, né, é um evento que vai expor trabalhos de iniciação científica de estudantes do ensino fundamental e médio, né? E das 10 escolas, por exemplo, que mais inscrevem trabalhos, né, que os trabalhos são aceitos para esse evento, apenas 2 são escolas públicas. Né? E a que mais inscreve trabalhos é o Colégio de Aplicação da URGS, né? E a segunda é o Instituto Liberato Vieira Salzano da Cunha, que não é vinculada, que é uma escola pública estadual, mas vinculada à Secretaria de Ciência e Tecnologia e não à Secretaria de Educação. Então, nós percebemos, né, uma simetria muito grande no trabalho, né, da formação científica no âmbito da escola básica. Pode passar, por favor, Larissa. Então, qual é a finalidade, né, da iniciação científica na escola básica? Né? Dentre várias possibilidades, entre vários elementos que nós poderíamos atribuir, é conhecer a ciência, o método científico, né, produzir conhecimentos desde a escola. Nós entendemos que a escola não é simples reprodutora de conhecimentos daquilo que a academia no ensino superior produz. A escola não é reprodutora desse conhecimento produzido no ensino superior. A escola é um espaço vivo no qual conhecimentos são produzidos. A prática pedagógica, seja em qualquer componente curricular, produz conhecimentos. Né? A relação professor-aluno produz conhecimentos. Os territórios escolares produzem conhecimentos. Né? E a IC na escola também produz conhecimentos dentro, né, de um escopo científico, de um escopo do método científico. Então, a gente entende, né, a gente parte com um pressuposto básico que a iniciação científica na escola é um terreno fértil para a formação de cidadãos críticos. Né? Na medida em que são cidadãos em formação, nós estamos constantemente em formação, né? Mas que conhecem a ciência, que conhecem o método científico, e conhecer é a melhor forma de não criar pré-julgamentos, preconceitos. Se eu conheço como funciona a operacionalização da metodologia científica, por exemplo, para a construção e disponibilização de uma vacina, né, eu não tenho por que questionar, né, se isto é eficaz ou não, se isso traz benefícios ou não. Né? Por quê? Porque eu entendo como isso foi feito e eu sei que os benefícios são muito maiores do que os efeitos colaterais, que são os argumentos, né, que o movimento, alguns dos argumentos que o movimento anti-vacina vai tomar para vir contra, né, por exemplo, a questão das vacinas. Então, como ocorre, né? Como se operacionaliza a IC na educação básica? Né? Em algumas realidades muito específicas e, digamos, privilegiadas, porque isso deveria ser disponibilizado para grande parte da população, né? Existem bolsas de iniciação científica júnior a partir de programas como o PIBIC-EM do CNPq, né? Ou como ainda o URGS Primeira Ciência, como é o caso da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Mas tratam-se de realidades muito específicas, em especial vinculadas aos colégios de aplicação, aos institutos federais. Né? Então, não atinge, de maneira geral, a grande parcela da população em idade escolar no Brasil. Em alguns outros casos, uma inclusão no currículo escolar, né? E a gente vai relatar um pouco do caso do Colégio de Aplicação da URGS, em alguns outros casos, e a gente também destaca em especial nas realidades do mundo da educação privada, né? Em atividades extracurriculares. Pode passar, por favor, Larissa. Então, no Colégio de Aplicação da URGS, espaço no qual o professor Daniel e eu somos professores, trabalhamos em conjunto no 8º ano do ensino fundamental, né? O professor Daniel com a disciplina de Educação Física, eu com Geografia, e ambos com iniciação científica. Né? No ensino fundamental, a iniciação científica lá é um componente curricular obrigatório. Né? Tem diferentes estruturas e nomenclaturas, então, desde o 1º ano do ensino fundamental até o 9º ano do ensino fundamental, existe a presença como componente curricular obrigatório. Né? No ensino médio e nos anos finais do ensino fundamental, existem a possibilidade, então, das bolsas de iniciação científica júnior. Neste ano, o professor Daniel e eu temos um grupo de pesquisa com 13 estudantes bolsistas de iniciação científica
júnior, né? Na EJA, na educação de jovens e adultos, também é um componente curricular obrigatório, né? E aí a gente pergunta, a gente se questiona, a partir dessa nossa realidade, né, tão potente sobre a iniciação científica, né, qual é o lugar da iniciação científica dentro da escola básica? É de um componente curricular? Seria um trato único e exclusivamente da área de ciências naturais? É um componente, é um elemento transversal aos múltiplos componentes curriculares? São questionamentos que nós viemos nos fazendo e que nos levaram à construção de um projeto de pesquisa, né, que nós estamos desenvolvendo nesse momento no Colégio de Aplicação da URGS. Pode passar, por favor, Larissa. Então, nós fizemos, né, uma revisão de literatura, que nós queremos explorar na sequência em maior profundidade, né, sobre a iniciação científica na educação básica. Dentre os múltiplos elementos que a gente pode perceber a partir do que é dito na literatura sobre a IC na escola básica, a gente pode destacar a promoção da cidadania, a formação de sujeitos críticos, a emancipação dos sujeitos, né, dos atores sociais envolvidos nesse processo, o desenvolvimento da autonomia, que é uma habilidade tão importante no mundo contemporâneo, né, a formação humana, a formação de futuros pesquisadores ainda em etapa escolar, a possibilidade, por exemplo, de que jovens da escola pública conheçam a universidade como um espaço de desejo e possam entender que ser pesquisador é uma possibilidade de construção pessoal e profissional, né? Pensar quem são os professores orientadores, né? Por exemplo, o caso dos colégios de aplicação no Brasil, dos institutos federais, são casos muito pontuais, onde os professores têm trajetórias acadêmicas de pesquisa na pós-graduação e prática profissional como pesquisadores, né? Mas nas outras realidades, quem são esses orientadores? Vivenciaram em algum momento a construção de uma pesquisa de amplo espectro, com um trabalho, com método científico? Né? Então, são questionamentos que aparecem, por exemplo, nessa revisão de literatura. E claro que as universidades públicas, né, as instituições públicas de ensino, em especial instituições federais, elas são protagonistas dentro desta realidade no Brasil sobre a iniciação científica na escola básica. Pode passar, por favor. Então, para aprofundar um pouco, né, essa realidade dessa revisão de literatura que nós elaboramos, a gente apresenta, então, alguns elementos do texto que está previsto para ser publicado na próxima edição da revista E-Curriculum, da PUC de São Paulo, intitulado A Construção no Estado do Conhecimento sobre Iniciação Científica na Educação Básica, né? Então, esse texto nós elaboramos algumas das discussões a respeito dessa revisão de literatura que nós fizemos em profundidade sobre esse tema. Pode passar, por favor, Larissa. Então, nós realizamos essa pesquisa, né, no banco de dados do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, né, na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, né, o recorte temporal da última década, então, o que se pesquisa sobre a iniciação científica na educação básica nos últimos 10 anos. Utilizamos como descritores os elementos pesquisa, iniciação científica, escola, educação básica e iniciação científica júnior, né, e após, então, a seleção de trabalhos, foram encontrados 19 trabalhos, entre tese e dissertações, foi feita a leitura dos resumos e foram selecionados, então, 10 trabalhos para a composição desse corpus de pesquisa. Pode passar, por favor. Então, em relação ao ano da publicação, nesses 10 anos, nós não encontramos regularidade. Nós percebemos que 2017, 2018 foram os anos de maior concentração, né, do número de trabalhos. As instituições que foram apresentadas pelos autores desse trabalho são todas instituições públicas federais de ensino superior, com destaque para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade Federal de Santa Catarina, né? Mas também temos a Universidade de Brasília, a própria UFSM, a Federal do Rio Grande do Norte, de Minas Gerais e do Amazonas, então. A importância das instituições públicas como fomentadoras desse debate sobre a iniciação científica na educação básica. É uma pergunta que fica, será que as instituições privadas de ensino e de ensino superior se interessam por esse tema? Como vem acontecendo esse debate no mundo privado, né, da pesquisa ou do ensino superior? Pode passar, por favor, Larissa.
Nós fizemos, então, elaboramos, né, um mapa, uma nuvem de palavras, né, a partir das palavras-chave, né, desse conjunto de elementos que vão nos identificar, então, quais aspectos são os mais visíveis, ou são os mais utilizados dentro das pesquisas que compuseram o corpus analítico. Né? Obviamente que iniciação científica vem em destaque, né, mas a gente já percebe que o destaque é maior no que se refere à etapa de ensino no qual ocorre o trabalho com iniciação científica é o ensino médio. Né? E esse foi um dos motivos pelo qual o nosso projeto de pesquisa se dedica a pensar a iniciação científica no ensino fundamental. Né? Também a partir da nossa realidade de trabalho, mas porque a gente sabe que o maior número de pesquisas envolvendo a iniciação científica na educação básica se volta para o ensino médio, né? Por vários motivos. Né? A possibilidade de que são estudantes com um nível maior de maturidade para poder entender, para poder, né, se envolver com as atividades de C. Né? Então, nós decidimos focar o nosso trabalho, não só a nossa prática docente, mas também o nosso trabalho de pesquisa sobre o tema no ensino fundamental. Pode passar, por favor. As principais estratégias de coleta de dados dessas pesquisas, né, em maior grau, foram as entrevistas, né, ainda tiveram os questionários, análise de experiência pedagógica, análise documental e observação participante. É importante destacar que a entrevista ela é um elemento de coleta de dados recorrente nesse tipo de investigação, porque busca, obviamente, né, trabalhar em nível mais próximo com os estudantes e poder captar elementos das falas desses sujeitos que estão mais relacionadas, né, às suas percepções, as suas vivências e as suas práticas na iniciação científica na escola. Pode passar, por favor, Larissa. E as principais, então, contribuições ou considerações finais ou conclusões, né, ou os principais achados de pesquisa desses trabalhos, né, vão falar sobre múltiplos elementos. Né? O elemento que foi unânime em todos os trabalhos que nós analisamos foram as contribuições da IC na formação de estudantes da educação básica. Né? Todos os trabalhos analisados indicam que as contribuições da iniciação científica, né, para estudantes da educação básica são fundamentais, são de destacado reconhecimento, favorecem a emancipação, aqueles elementos que a gente tinha colocado anteriormente. Né? Ainda assim, se fala muito sobre a motivação dos estudantes com a IC, a iniciação científica sendo um agente de motivação dos estudantes para o estudo, não só da IC, mas dos outros componentes curriculares, né? O respeito à autonomia dos projetos dos estudantes, tanto na escolha dos temas de pesquisa, né? Claro, obviamente com os recortes, né, feitos pelos orientadores, né? Mas a possibilidade de investigar temas de seus interesses ou do encontro dos interesses dos estudantes com os interesses de pesquisa dos próprios orientadores, né? A relação da sala de aula e de outras disciplinas, né, como a iniciação científica colabora no entendimento dos processos de ciência de cada área do conhecimento, né, as mediações e orientações dos professores na IC, a importância da formação docente voltada também para o método científico, para o conhecimento dos processos de ciência. Né? E algumas ainda limitações epistemológicas dos professores da educação básica sobre IC. Né? Essa necessidade de que seja ampliada a possibilidade de se discutir sobre IC, tanto na formação inicial, mas principalmente na formação continuada dos professores, né? Para que essa realidade possa ser também experimentada pelos docentes, para que possam praticar isso com os seus estudantes. Pode passar, por favor, Larissa. E aí, com isso, eu passo a palavra para o professor Daniel, que vai falar um pouco sobre os nossos fazeres pedagógicos relacionados ao tema. Perfeito, Vitor. Então, eu inicio essa segunda parte da apresentação falando, então, de um texto que foi publicado em 2020 na revista Retratos da Escola, que se chama O Fazer Ciência na Escola, Relatos de uma Experiência com o Ensino Fundamental. Nesse texto, especificamente, a gente trata de apresentar como que a gente atuou naquele semestre, no segundo semestre de 2019, com a disciplina de iniciação científica junto ao 8º ano do ensino fundamental no Colégio de Aplicação da URGS. É interessante refletir que nessa apresentação a gente está falando ao mesmo tempo de um papel praticamente triplo que nós exercemos na nossa prática docente,
né, que é o papel de pesquisadores, a gente atua com pesquisa e iniciação científica, o papel de professor de iniciação científica e também um papel de orientador de iniciação científica, a gente orienta as pesquisas dos nossos estudantes, né. Agora eu vou falar um pouco mais desse papel de orientação e, ao mesmo tempo, um papel de professor da educação básica. Pode passar, Larissa, por favor. Então, o objetivo dessa fala, e desse texto, no caso, é apresentar uma experiência de iniciação científica na escola básica. Então, como eu comentei, é uma experiência que foi realizada junto ao 8º ano do ensino fundamental, no Colégio de Aplicação da URGS, durante o 2º semestre de 2019. Essa disciplina é anual, mas no primeiro semestre foram outras práticas realizadas. Isso que eu vou falar agora foi durante um semestre. Como o professor Vitor havia comentado, no Colégio de Aplicação, a iniciação científica é uma disciplina regular, então, assim, ela tem o mesmo peso, ela é equivalente a qualquer outra disciplina do currículo, né? E os alunos têm 4 horas aulas semanais de iniciação científica, ou pelo menos no caso apresentado tinham em 2019. Então, o relato que trazemos aqui é um relato sobre 18 semanas de ensino, né? Sendo que a aula era dividida em 2 dias por semana. Então, 18 semanas de ensino, 4 horas aula por semana, a gente tem 72 horas aula para essa prática pedagógica. Pode passar, Larissa, por favor. Essa apresentação eu vou dividir, então, em 3 partes, né, que são as partes que a gente tratou esse conteúdo, essa prática pedagógica, né? Os encaminhamentos iniciais, nos quais estavam atividades disparadoras e também o conceito de identidade, eu vou falar um pouco mais sobre isso depois, e também a formação dos grupos de pesquisa. Depois, na segunda parte, o trabalho de desenvolvimento da pesquisa, onde os alunos construíam o seu projeto e construíam a pesquisa, selecionando assunto, tema, trabalhando com o conceito de identidade e as perguntas de pesquisa. Depois tratamos das palavras-chave e dos conceitos que os alunos desenvolveriam com esse tema de pesquisa. Depois a elaboração da justificativa, e dos saberes prévios que esses estudantes tinham sobre o tema, e depois sobre os métodos, a seleção dos procedimentos metodológicos e a revisão bibliográfica. Por fim, como fechamentos e encaminhamentos, a gente tem os materiais produzidos a partir dessa pesquisa individual de cada aluno. As reportagens científicas, folders e mostras científicas, as produções que estão em formato mais acadêmico, os resumos, artigos e capítulos de livro, e, por fim, uma avaliação sobre os aprendizados e as avaliações nas palavras dos estudantes. Pode passar, por favor. Então, começo com os encaminhamentos iniciais. A nossa prática pedagógica iniciou nesse segundo semestre de 2019, com a disciplina de iniciação científica, a partir dessas atividades disparadoras e do conceito de identidade. O conceito de identidade, ele é um conceito que permeia essa disciplina no 8º ano, isso está no currículo escolar, e a gente trabalhou, nosso grupo especificamente, esse conceito de identidade a partir de uma visão de identidade da antropologia, das ciências sociais, de grupos sociais, a ideia de pertencimento, de grupos identitários, na relação do indivíduo com a sociedade, e entendendo a identidade como uma construção social nas formas de ser, de estar no mundo. A gente tem por entendimento que praticamente toda pesquisa ela pode ser relacionada ao conceito de identidade, no sentido de que essas pesquisas desenvolvidas pelos alunos, elas estão situadas em determinado grupo social que possui traços identitários. Mas fazer essa reflexão junto aos estudantes que é o nosso papel de orientador, né? Eles conseguirem relacionar uma pesquisa científica, um tema de pesquisa científico, com o conceito de identidade de determinado grupo ou do seu próprio grupo cultural, é um pouco o nosso papel nessa relação. Para isso, então, os estudantes fizeram a leitura e nós debatemos textos, assim como assistimos e debatemos alguns vídeos para refletir sobre esse conceito e a sua relação com a pesquisa científica. Pode passar, por favor. Também, como encaminhamentos iniciais, tivemos a formação dos grupos de pesquisa, e nesse sentido a gente vive uma realidade privilegiada no Colégio de Aplicação, a gente pode dizer assim,
porque os estudantes eles têm a opção de estudar 4 idiomas estrangeiros, francês, alemão, inglês e espanhol, no colégio de aplicação. E então eles são divididos em 4 grupos para a disciplina de língua estrangeira e também para a disciplina de iniciação científica. Na disciplina de iniciação científica, então, atuam o professor da língua desse idioma específico, no nosso caso era a professora de língua francesa, e outros 2 professores de outras disciplinas atuam com esses estudantes. Então tínhamos, ao fim, um grupo de 16 estudantes, faixa etária de 13 a 16 anos, e 3 professores atuando com esses 16 estudantes. Enfim, uma realidade, como eu disse, um pouco privilegiada, no sentido de comparar essa realidade com outras escolas, sobretudo públicas. Ao mesmo tempo, essa realidade nos dá possibilidades de avançar no conhecimento científico, de aprofundar as relações de orientação e faz com que, dada a carga horária da disciplina, esses estudantes possam construir trabalhos com maior discussão, com maior tempo de reflexão, com possibilidades de aprofundamento nos instrumentos científicos e nas reflexões, nas discussões do seu trabalho. Então, os 3 professores, eu era o professor de educação física, o professor Vitor, o professor de geografia, e a professora de língua francesa. Pode passar, Larissa. E aí a gente passa para a segunda etapa, que é a etapa da construção do projeto e da pesquisa. E aí a gente traz essa tabela, que é uma tabela advinda do artigo científico que foi publicado, e essa tabela apresenta os temas, os assuntos e as perguntas principais de pesquisa dos 16 estudantes. Então, olhando muito rapidamente para essa tabela, né, a gente pode ver que no assunto a gente tem religiões afro-brasileiras, preconceito, racismo, cyberbullying, música, ansiedade, jogos eletrônicos, tecnologia, suspense, música, mulheres, arte, escrita e cinema, música, teorias de aprendizagem. Então, diversos assuntos, que foram selecionados pelos próprios estudantes, a partir do seu gosto, das suas vontades, dos seus desejos, dos seus interesses, né? E a partir, então, desse assunto, foi construído um recorte para determinar os temas de pesquisa. E esses temas de pesquisa tinham que versar sobre, primeiro, algo que fosse factível de ser feito, ou seja, que pudesse ser feito na realidade de uma escola, sem verba para pesquisa, e com determinado tempo, e por alunos em iniciação científica, alunos de 8º ano, né? Ao mesmo tempo, esse tema não podia ser superficial a ponto de encontrar as respostas dessa pergunta de pesquisa no Google, ou encontrar essa resposta de pesquisa muito facilmente. Essa pergunta tinha que ser respondida a partir da aplicação de um instrumento de pesquisa, né, a partir da utilização de um método científico, a partir da elaboração de dados novos que ainda não foram respondidos, né? Então, essa reflexão, o desenvolvimento dessa reflexão, é um desenvolvimento que se deu a partir da relação orientador-estudante, né? E com isso eles construíram, então, os temas de pesquisa e as perguntas principais e secundárias de pesquisa. As secundárias não estão apresentadas aqui, mas elas também existiam. Então a gente pode ver que os temas de pesquisa e as perguntas versam muito sobre pesquisar a própria realidade. A gente vê ali alunos, professores, adolescentes, alunos do colégio, sala de aula, né? Ou seja, que é uma realidade factível de ser pesquisada. E, ao mesmo tempo, as perguntas versam muito sobre as percepções, sobre o que pensam os indivíduos, né? Que são perguntas possíveis de ser respondidas a partir de questionários, de entrevistas ou mesmo de observações, por vezes até de análise documental, né? Bom, pode passar, Larissa. Então, ainda nesse tempo da construção do projeto e da pesquisa, a gente tem um primeiro quadro ali à esquerda em cima que mostra a divisão dos estudantes por orientador. Como éramos 3 orientadores, dividimos a orientação dos estudantes entre nós, né? Então, do estudante 1 ao estudante 6 foram orientados pelo professor de geografia, do estudante 7 ao estudante
11, me parece, pelo professor de Educação Física e do estudante 12 a 16 pela professora de Língua Francesa. Essa divisão tem como ideia facilitar a orientação, no sentido de que orientadores diferentes podem levar os estudantes para caminhos diferentes. Então, nos pareceu muito mais razoável essa divisão do que todos orientar todos. Abaixo ali temos as palavras-chave de alguns trabalhos. Então, a gente pode ver temas como religião, racismo, ansiedade, jogos eletrônicos, mulheres, linguagem. E à direita temos, então, as justificativas construídas pelos estudantes. Aqui temos um recorte das justificativas, mas a gente percebe em alguns estudantes ali a ideia de aprender coisas novas, a ideia de tratar de assuntos que estão muito presentes na sociedade brasileira, e outras justificativas a gente percebe a ideia do interesse do estudante, ou mesmo do gosto do estudante, apesar de a gente precisar problematizar essa ideia de gosto, como algo inato, claro. Pode passar, Larissa? Ainda na construção do projeto de pesquisa, a gente vê ali um primeiro gráfico à esquerda, com os instrumentos utilizados pelos estudantes nessas 16 pesquisas. A maioria deles, então, utilizou de questionários, como eu havia dito, outros 4 de entrevistas, 2 estudantes utilizaram de análise documental e uma estudante construiu um diário de campo. Na direita, a gente vê 2 quadros em branco que foram elaborados por nós para que os estudantes fizessem, no quadro de cima, a revisão bibliográfica, a revisão da literatura. Então, os estudantes foram até a biblioteca da escola e foram instrumentalizados para acessar o Google acadêmico, para buscar livros e buscar artigos científicos para que pudessem fazer a revisão da literatura. Então, essa é como que uma ficha catalográfica, uma ficha de revisão realizada pelos estudantes. A ficha de cima é a ficha do livro e a ficha de baixo é a ficha dos artigos que eles utilizaram na revisão da literatura. Enfim, todo esse processo foi mediado e orientado pelos orientadores. Pode passar. Por fim, temos, então, os fechamentos e encaminhamentos desse trabalho de pesquisa. À esquerda, temos o exemplo de uma reportagem científica construída pelos estudantes, o que era uma demanda da própria escola, do currículo escolar do 8º ano de iniciação científica. Então, ali temos um exemplo de uma reportagem, dessa transposição da linguagem científica para uma linguagem mais jornalística, de um tema de uma estudante que estudou Frida Kahlo e o feminismo. À direita temos um exemplo de um folder que era entregue na mostra científica, que é um evento que também faz parte do currículo dessa disciplina, da iniciação científica no 8º ano. Então, essa estudante produziu um folder, cada um deles produziu sobre a sua pesquisa, um folder que visava informar os visitantes dessa mostra científica sobre a pesquisa que ela havia feito. Pode passar? E aqui nós temos os fechamentos e encaminhamentos das produções científicas, né? Então, cada um dos estudantes produziu resumos em língua portuguesa e, no caso, na língua francesa, porque era a disciplina que eles estavam cursando. Então, eles produziram esses resumos das suas pesquisas. Cada um deles produziu um artigo individual. Alguns desses artigos, inclusive, estão publicados em revistas científicas que aceitam artigos de estudantes do ensino básico. Existem algumas revistas científicas no Brasil que fazem isso. Por exemplo, a revista Cadernos do Aplicação, que está localizada no Colégio de Aplicação da URGS. Tem uma seção só de cadernos dos alunos para isso. Mas todos os artigos foram publicados em um livro que eu e o professor Vitor organizamos, que conta com todos os artigos, com esses 16 artigos dos estudantes produzidos no 2º semestre de 2019.
Cada um desses artigos, então, tinha as partes tradicionais de um artigo científico, de introdução, revisão bibliográfica, metodologia, resultado, considerações finais, além dos resumos que eu citei. E importante ressaltar também que o Google Drive, um local de nuvem virtual, foi utilizado muito durante esse semestre todo. Cada um dos estudantes tinha uma pasta no Google Drive com todos esses documentos, e essa pasta era acessível para os orientadores, que podiam auxiliar, então, na orientação a partir desse ambiente virtual. Pode passar. Ainda sobre fechamentos e encaminhamentos, a gente tem uma parte reflexiva em cada um desses artigos, que trata dos aprendizados que os alunos consideram que tiveram a partir dessa experiência com o método científico, e uma parte reflexiva que eles também escreveram sobre a importância de realizar pesquisa científica na escola. Então, a gente pode ver ali como aprendizados que os alunos citaram a respeitar, entender a religião, a ideia do cuidado e respeito, a ideia da empatia, o respeito das percepções dos outros, a preocupação com o aquecimento global, sobre música, a luta para que isso mude, e está se tratando ali das questões de gênero, das questões de igualdade de gênero. Além disso, então, as reflexões dos estudantes sobre a importância da pesquisa científica na educação básica, eles falam desses valores educacionais que o professor Vitor mencionou antes, como, por exemplo, a autonomia, o aprendizado, a comunicação, a ideia daquilo que é significante para os indivíduos, a ideia de aprender e a ideia de interesse. Enfim, aqui são algumas citações, alguns dos estudantes que produziram esse material. Pode passar. Por fim, uma breve reflexão assim sobre as dimensões do conhecimento desse espaço de iniciação científica na educação básica, né, e no sentido de refletir que essa prática pedagógica que aqui eu falei um pouco, ela trata tanto da dimensão conceitual como da dimensão procedimental, quanto da dimensão atitudinal, ou seja, das dimensões do conteúdo que assim a gente trata. Quando a gente fala em conceitos-chave, em noções de ciência, em conhecimentos específicos do tema, estamos tratando da dimensão conceitual do ensino na escola. Mas quando a gente aplica instrumentos, analisa dados, busca referências na biblioteca, no Google Acadêmico, usa o Google Drive, escreve e apresenta em linguagem acadêmica, nós estamos tratando do como fazer, né? Da dimensão procedimental. Por fim, esses valores que aparecem ao longo dos trabalhos, a ideia de respeito, empatia, percepções, comunicação, autonomia, que foram trazidos pelos estudantes, aparecem, então, nessa prática pedagógica e tratam-se, portanto, da dimensão dos valores, da dimensão atitudinal. Bom, era essa apresentação que a gente se propôs a fazer. Enfim. Esse foi o primeiro episódio sobre o assunto Iniciação Científica na Educação Básica. No próximo episódio, continuaremos o diálogo e as reflexões sobre a temática.